Olá, sejam todos bem-vindos ao Sofitcast, podcast aqui da Sofit. E hoje, além dos nossos protagonistas, Micael Duarte, nosso Head de Inovações, Eduardo Canas, nosso analista de negócios, nós temos novamente a Priscila Passos, que é especialista em telemetria, para se aprofundar um pouquinho mais, né, na conversa que a gente iniciou no nosso último podcast. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, Aline. Boa tarde. Boa tarde. Então, um dos temas, Pri, que a gente vem escutando muito, tanto na parte de comercial, né? Então, como a telemetria é uma tecnologia nova implantada na Sofit, vamos explicar para todo mundo que está nos ouvindo qual que é a diferença entre gerenciamento de risco e telemetria, para deixar bem claro para o nosso público. Certo. Gerenciamento de risco, o cliente contrata uma gerenciadora responsável por provisionar essa carga, né, com a intenção de reduzir qualquer perda, roubo, furto de carga. Então, visa totalmente essa parte, também como provisionar os locais de entrega e coleta de equipamentos ou do que o cliente se propôs a realizar a entrega. Então, basicamente, a gerenciadora ela faz todo esse processo. Ela faz uma análise, como o cliente passa para ela toda essa análise, ela realiza essa análise, um mapeamento de todas as condições e depois faz todo esse gerenciamento. Também tem gerenciamento de risco por escolta armada, são várias outras coisas. E na telemetria, a telemetria funciona como um aliado para o gerenciamento de risco. Então, você tem um gerenciamento para provisionar e cuidar da sua carga, e você tem a telemetria para cuidar do seu condutor, da forma que ele conduz, da forma que ele dirige e opera os seus veículos, e também trabalha ali com a depreciação dos veículos. Né? Com a telemetria você vai aliar tudo isso. O interessante, então, é ter o gerenciamento, né, em caso de grandes transportadoras, e também nós termos a telemetria para fazer essa função e trazer esses indicadores, tanto da depreciação do veículo, quanto da forma de condução do teu colaborador. Então, na parte, quando a gente fala assim em redução de custos, né, vamos fazer uma análise, um estudo do que pode ajudar na redução de custos, seria telemetria, né? Totalmente. O gerenciamento de risco seria mais, como você falou, a gestão, cuidado de carga, né, do caminhão, transporte. Então, a parte de redução, a parte profunda de números seria telemetria, né? Exatamente, onde a gente vai conseguir provisionar, por exemplo, o consumo de combustível, né? Provisionar tempo ocioso do colaborador, quanto tempo ele passa com o veículo parado ou ligado, quanto tempo ele passa com esse veículo em movimento. Aí acerca também da depreciação, como eu te falei, a gente vai conseguir trazer os indicadores de frenagem brusca, RPM excessivo, conseguir provisionar esses dados todos somente com a telemetria. Esses outros dados, esses indicadores aí a gente vai ter somente com a telemetria, e o restante a gente consegue ali com o gerenciamento de risco. É o que muitas pessoas confundem. O gerenciamento é voltado, vamos dizer aí, como um guarda de carga. Entendi. Então é onde nós vamos ter essa equipe 24 horas. Na telemetria, o cliente ele é responsável por quais dados ele quer filtrar. Até tu falou uma palavra bem importante, indicadores, né? Exatamente. Sabe que não adianta ter o melhor sistema, a melhor tecnologia, se você não aprender a olhar para os números, não saber o que eu consigo com isso. Eu instalei isso, estou trabalhando com a telemetria, eu sei que é importante para a minha gestão de frotas, mas onde eu quero chegar? O que eu preciso analisar, né, Pri? E o que você diria que seriam assim, os indicadores chaves na telemetria? Primeiramente, o gestor ele tem que estar muito aberto a receber isso, né? E sair do papel manual, das planilhas, de toda essa coisa manual, e deixar que a tecnologia entre na vida dele, ele abra a cabeça para conseguir trabalhar esses dados. Eu ia perguntar isso para você. Você falou aí que a telemetria ela traz alguns dados, deixa de ter algumas coisas manuais, mas esse número de dados, ele passa a precisar trabalhar esses indicadores que vêm. Né? Certo. Hoje eu vejo muitas empresas de telemetria que falam assim, olha, você precisa ter mais dados, você precisa observar mais esses dashboards e tal. E a realidade do gestor de frotas hoje é que ele não tem todo o tempo do mundo. Você acha que as empresas de telemetria deveriam entregar esse a mais, né, talvez as ações em cima dos dados, ou entregar só dados já prontos, estratégicos? Porque você falou alguns indicadores, RPM e tal. Eu imagino uma frota com, 1.000 veículos ou caminhões, né? E aí o cara vem do RPM só, né? Como é que funciona isso, assim, para facilitar um pouco essa análise?
Vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, então. Eu vou dizer que a gente já traz esses indicadores dentro da nossa plataforma. Todos esses indicadores eles já provêm do próprio sistema de RedeCam. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter indicadores de uso dos veículos aos finais de semana, fora do horário comercial. Então todos esses dashboards eles já vão estar pré-estipulados de acordo com o perfil de condução de cada condutor. O gestor ele não vai precisar esmiuçar esses dados e depois filtrá-los. Ele já vem compilado e vai dar uma porcentagem a cada qual compete aos condutores. E aí a gente consegue, por exemplo, com o ranking de condutores, a gente tem essa facilidade. Trazemos já pro gestor o ranking de condutores, com o melhor e com o pior condutor, totalmente voltado para o perfil de condução dele. Então não vai ser uma análise manual minha, eu não vou te dar uma nota 5 se você não merece. Não vai ser baseado nisso. Então é totalmente automático do sistema. E quem está gerando esses dados é o próprio colaborador. Então eu vou conseguir olhar dessa forma. Eu vou conseguir trazer esses dados para dentro da minha gestão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu consigo fazer uma gestão de frota sem usar uma telemetria? E assim, se a resposta for sim, que benefícios a telemetria me traz? Né? O que a telemetria me traz a mais que me faria, por exemplo, escolher ter a telemetria, já que é possível fazer uma gestão sem necessariamente ter uma telemetria? Te traz tempo hábil, te traz braços. Mica? Então, o que ela faz? Justamente como a gente sabe, o gestor de frota tem N tarefas. O que ele vai trazer? A telemetria é extremamente necessária para redução de tempo em trabalhar cada indicador. Você pode fazer uma gestão através de planilhas. Para mim, isso ficou no passado. Porque hoje você precisa dessa otimização de tempo. Então, nós precisamos trabalhar com uma margem de tempo menor. Às vezes, temos um grupo menor de pessoas e precisamos dessa extração muito rápida de dados. Então, com a vossa tecnologia, a gente não pode ficar para trás também e trazer esses dados para dentro da empresa da gente. Então, justamente por isso, você vai conseguir fazer cálculo de excessos de velocidade. Você não vai estar lá dentro. Como que você vai conseguir trazer, por exemplo, excessos de velocidade se você não tiver telemetria? Ou um sistema de rastreamento? Como que nós vamos trazer? A gente vai confiar na palavra do condutor. Então, a gente traz esses dados pela telemetria. Medir tempo ocioso. Cálculo de combustível. Como que nós vamos trazer esses dados? Através da telemetria. Todos esses indicadores, eu dou o meu carro, o colaborador leva para casa. Quanto tempo ele rodou, se ele usou o final de semana o veículo, se ele resolveu sair com a namorada dele, se ele resolveu ir num bar. Como que eu provisiono esse dado? Eu sei que veio com um odômetro muito acima, mas como que eu trago esse dado? O gestor não tem confiança, ele não tem confiança 100% do que está acontecendo. Nem você falou de combustível. O carro dele pode ter um consumo a mais, além do que o esperado. E se ele não tiver telemetria para, às vezes, medir o perfil de condução daquele motorista, Às vezes não é propriamente o carro. Então, ele não tem dados reais, completos do que acontece. Exato, e confiáveis. Ele passa a tirar a venda do olho e acreditar no que, como eu digo, Não é um delator. Ele vai passar a trazer dados confiáveis e vai trabalhar com essa credibilidade dos dados que a telemetria traz. Então, não são informações que saem de uma caixinha e pronto, eu coloquei lá. Não, elas vêm diretamente da telemetria e trazem dados confiáveis. E vem um dado, acho que essencial. Você falou do consumo de combustível. Então, como é que você vai calcular isso se você não tem o odômetro do carro, Exato, numa frota muito grande. Ou até para frotas menores, Para você controlar, você ganha abraço. Você não precisa ficar vendo o odômetro de cada carro todo dia, Você pode simplesmente puxar lá, vem automático, já calcula consumo e tal, ver quem que está consumindo demais, consumindo de menos, ou então rodando menos do que aquele cargo que ele tem exige, Então, acho que é bem isso. O odômetro, acho que é um dos grandes ganhos, Eu acho que o máximo, assim, Edu, ele provém todo o resto, Então, além de outro aliado também, o controle de jornada dos teus motoristas. Então, você consegue controlar toda a jornada deles. Desde que você consegue validar, por exemplo, o uso fora do horário comercial, você consegue trazer esse dado de quanto tempo ele rodou, por exemplo, além do que era previsto para ele trabalhar, Você consegue também, como eu falei anteriormente, provisionar o tempo
que ele rodou com esse veículo fora do horário comercial, aos finais de semana, coisas que ele não estava liberado para fazer. Então você consegue controlar essas ações. Então o fato da telemetria é justamente esse, tanto cálculo de depreciação do veículo, quanto também inserir isso para dentro da forma dos teus colaboradores, né? Talvez uma reciclagem com esses colaboradores, você consegue ver a forma que ele dirige o teu veículo quando você não está vendo. Eu imagino tanto de clientes que chegam na Sofit, frotas grandes e que não tem telemetria, a quantidade de gastos ocultos que tem ali dentro que eles não conseguem perceber por não utilizarem ou por não entenderem a importância de se trabalhar com a telemetria, né? E a gente comentou bastante sobre isso, sobre achar condutores específicos que estão ali consumindo mais. Hoje tem tecnologias para identificar o condutor que está dirigindo cada carro. No caso, por exemplo, uma empresa não tem carro designado, por exemplo. Isso. Então aí tem um pool lá compartilhado, que hoje deve ter alguém que fica anotando quem está usando. Então existe tecnologia hoje à distância para se identificar condutores. Estava me contando antes. Nós temos o RFID. Então o RFID ele funciona o quê? É um acessório que é inserido atrás do painel de instrumentos. Cada condutor vai ter um cartão ou uma tag, como a gente costuma chamar. Então, cada tag ou cartão ele tem um número de identificação. Então, aquele cartão é intransferível do condutor. Quando eu preciso saber quem está, automaticamente liguei o veículo, passei o cartão, eu já vou saber quem está com o veículo naquele momento. Cometeu uma infração? E agora, se eu anotei num papel, e eu coloquei esse papel aonde? Como que eu vou trazer essas informações? Então, através da telemetria, com essa identificação, até mesmo bloqueio de veículos, né? A gente consegue fazer o bloqueio de veículos por ignição, por exemplo, né? Então, somente alguns motoristas são designados para esse veículo. Eu consigo realizar o bloqueio se outro que não está autorizado utilizar esse veículo. Então são várias facetas que a gente consegue trazer, por exemplo, só com o leitor RFID. O RFID já é um grande aliado aí também para aprovisionar a jornada, como a gente estava falando, jornada de trabalho. E até redução de infrações cometidas. Então a gente já consegue saber quem foi o autor.